Ju, sejam todos muito bem-vindos ao Sem Nicho. Gente, como vocês podem ver, o meu lookinho azul de hoje, maravilhoso, da loja Mali. Não deixem de seguir ela nas redes sociais, é @lojamali.8. E para começar, gostaria de apresentar esse casal de amigos super queridos, um casal fitness de Porto Alegre, maravilhosos, tá? Então, esse episódio vai servir de inspiração para aquelas pessoas que têm uma alimentação melhor, para começar um esporte, né? Inclusive vai servir de inspiração para mim, né? Porque vamos combinar. Marçal e Dani, sejam muito bem-vindos aqui ao meu podcast. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Gente, a Dani é nutricionista esportiva. Isso. Marçal tem uma academia de crossfit, dá aula, né? Gente, conta um pouquinho, assim, para começar, né, sobre vocês, a profissão de vocês. Bom, vou começar falando, eu nutri, né, nutrição do esporte, sempre foi do esporte, é o que eu sempre quis. O Marçal, acho que, né, pode falar para ele também, educador físico. A gente se conheceu, acho que as profissões já, né, acaba trazendo um pro outro e chamando, né? Se aproximando. E aí... Deu match total. Porque daí tem afinidade nos esportes, gosta de fazer esporte, então, né? Sim. Foi... Ai, gente, que legal. E me conta assim, ó, mas como que foi esse encontro? Ele que chegou em ti? Como é que foi, assim, como é que vocês se conheceram? Quer falar, Marcelo? Tímidos. Na verdade, a gente se conheceu pela internet. Pela internet. Aí a gente começou a conversar. Ficou conversando um bom tempo, até eu convidar ela pra sair. E aí nunca mais se desgrudaram. Nunca mais se desgrudamos. Apesar de pequenas brigas de vez em quando, nunca mais se desgrudamos. Ah, normal, né? Qual que é o casal que se não tiver, não tem graça. Não tem graça nenhuma. E me conta da tua academia de CrossFit, assim, quando é que tu abriu? Tem muito tempo? Então, a minha box, né, MS Elite Box, eu tenho ela, tá indo já pro 4º ano. Comecei bem na época da pandemia. Dei um pontapé inicial, assim, bem na época que tava todo mundo fechando as portas. Só que eu tava captando muito alunos, assim, muitos clientes, para atender eles em casa, atender eles na praça, assim como eu podia na época da legislação, né? Só que daí começou aquela época de chuva, frio, e eu pensando como é que eu vou atender essas pessoas na praça, nos parques, se não pode mais, vai começar a chover. E lá, por um belo tempo, eu até conversei com a Dani e falei, eu acho que eu vou alugar uma sala e vou dar um pontapé inicial, uma sala pequena para poder iniciar. Então, assim, na verdade, o meu box hoje em dia, ele tem 500 metros quadrados. Só que quando começou, tinha 70 metros quadrados. Nossa. Era uma salinha minúscula. Atendia 4 pessoas por horário. É no mesmo lugar que é hoje? Não. Poxa. Era na Protásio. Tá. Próximo do barranco. E era uma salinha, assim, que eu conseguia atender 4 pessoas por horário. 4 pessoas. E fiquei lá 1 ano. Aí depois eu migrei para um segundo espaço, lá no Jardim Botânico, que era próximo da área ali, onde eram meus alunos também. Aí já eu migrei para um espaço de 160 metros quadrados. Aí eu consegui atender um público um pouquinho maior. E quando eu fechei 2 anos do meu espaço, né? Aí eu fui para um espaço maior, 500 metros quadrados. Aí dei um pulo gigantesco, né? Dei um pé gigante. Só que daí, ali, a partir daquele momento, eu tive uma sociedade, né? Antes era eu sozinho fazendo tudo. O famoso Severino, fazia tudo na academia. Fazia tudo. Aí hoje, não que hoje em dia eu não faço praticamente... Eu sou o chefe. Não que hoje em dia eu não faço não que hoje em dia eu não faço praticamente tudo, mas entrou uma sociedade, hoje em dia tem um sócio, tem mais outros 2 sócios. Ai, que legal. Então teve um investimento ali que, claro, poderia chegar onde eu tô hoje em dia, mas ia demorar anos. Sim. Então entrou um pessoal para poder me auxiliar, poder me ajudar. Então a box teve um crescimento muito grande. Antigamente a gente tinha uma média ali Qual que é a localização hoje? É na Barão do Amazonas, no Jardim Botânico. 1606. É bem próximo do... E tem rede social pro pessoal seguir? Porque ali vai ter, né? Tem. Como é que tá? MS_Elitebox. E lá também a gente tem nosso site também, que foi a Voi que fez também. O Instagram eles ajudaram. Mas ali tem tudo. Então, ali a gente fechou 1 ano já lá, e agora a gente tá indo pro nosso 2º ano no nosso espaço novo. Graças a Deus tá... E tá cheio de aluno. Tem bastante aluno, ainda mais agora nesse período que teve de enchente, inverno. Mesmo assim, a gente tá com bastante aluno.
E além do cross, hoje em dia ali a gente abriu uma sala nova de luta. Então a nossa parte da luta também tá começando a encher, então tá bem legal, assim, sabe? Dá pra ver que todo o trabalho de dedicação que a gente fez, ela tá andando. E é muito legal, né? Porque é um ambiente super... Mas seja grande, é um ambiente muito família, né? A gente foi visitar lá, é muito legal. Né? Da pessoa é a segunda casa, né? A minha proposta quando eu abri o espaço lá, na verdade, era isso, né? Como existe outras box de cross que tem a mesma metodologia, tem o mesmo processo de ensino, a minha ideia principal era fazer um espaço onde as pessoas se sentissem bem, tenham vontade de estar lá e como se fosse a segunda casa deles. Porque normalmente, por exemplo, uma pessoa que não treina vai chegar numa academia, vai chegar num box, ela não tem medo. Tem medo, não quer começar, ela quer emagrecer, mas tá gordinha, não quer fazer, aí não quer começar. E daí lá, na verdade, a gente quebra essas barreiras, porque lá a gente atende todos os públicos. Você não precisa ter um nível de treino. Se eu nunca fiz academia, eu posso chegar lá eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tu vai chegar lá, tu vai fazer uma aula, tu nunca fez nada. Beleza. Tá. Tu vai fazer numa mesma aula que tem um aluno meu que treina comigo há 5 anos. Vocês vão fazer a mesma aula, só que, claro, tu vai ter um processo de ensinamento, vai ter uma adaptação pra ti, e ele vai fazer na intensidade dele. Do mesmo jeito que pode ter um aluno meu lá que tem 64 anos, e ele treina com todo mundo, só que ele treina nas adaptações dele. Sim. Ele tem 2 problemas no joelho lá que ele fez cirurgia, então ele não pode correr, ele não pode fazer agachamento pesado, mas ele faz tudo, mesmas coisas que todo mundo, só que com pequenas adaptações. Então, todo mundo pode fazer. Lógico, só que com certos cuidados, certas precauções, como nossa proposta lá são 12 pessoas por horário. Então 12 já é um númerozinho ali que dá pra te cuidar. E são todos no mesmo nível ou é misturado? Misturado, por exemplo. Vou te dar o exemplo agora da última aula que tava tendo lá agora das 8h20 da noite. Eu tinha 2 alunos iniciantes, 2 alunos avançados e 4 alunos que treinam há muito tempo já. Então tava uma turma toda embolada, só que todo mundo fazendo a mesma aula. Por exemplo, hoje era uma aula que tinha de subida de corda. Não é todo mundo que sobe na corda. Sim. Então tinha gente que estava fazendo ali, aprendendo o movimento, tinha gente que estava aprendendo a enroscar o pé na corda, e tinha gente que estava subindo 3 metros de altura e batendo lá no teto, né? Então, cada um vai ter uma dificuldade na aula e cada um vai ter um processo ali de como aprender, né? Tanto uma pessoa iniciante ou uma pessoa já intermediária. Quando eu acabo indicando a box, né, para os meus pacientes, que às vezes a pessoa nunca fez nada de atividade. Sim. Aí, como eu vou fazer crossfit? Não. A primeira coisa que o paciente fala, não, mas lá não é pra mim, né? Sim. Não, é sim. Até porque aí eu explico toda essa questão que o Marcelo explicou, né? Tipo, de adaptação, tu vai testar ali as tuas capacidades, o que tu pode fazer com uma orientação do profissional, né? Quem tem. E tu atende aonde, Dani? Eu atendo em 2 lugares aqui em Porto Alegre. E atendo no litoral também. Então, aqui em Porto Alegre eu atendo no Jardim Botânico também, na Valparaíso, né, que fica atrás do Bourbon ali, e atendo no Medplex também, que fica no bairro Santana, né. Então, e Capão da Canoa e Tramandaí, que há 10 anos. E tu atende todos os níveis, assim, de pessoas do esporte, até quem quer começar e gente mais avançada. Até assim, tem essa pergunta, mas tu atende só atletas? Não atendo só atletas, né? Até porque eu tento converter a pessoa para fazer alguma coisa de atividade, não precisa ser um esporte específico, mas para ela se movimentar de alguma forma, né? Caminhar, às vezes a pessoa não caminha. Que é um complemento, na real, da nutrição, ela entra no né, carro, ela entra no elevador, ela não sobe escada, entendeu? É uma pessoa totalmente sedentária, né? Uma pergunta que eu escuto bastante, assim, até uma pergunta minha pra vocês. O que ajuda, se eu quero emagrecer, né, digamos assim, o que é melhor? Exercício físico, nutrição, alimentação? Ou o que vai ajudar mais? Um complemento, não existe isso? Essa pergunta é muito comum, Pedro. Porque eles chegam até mim perguntando o que seria interessante. Claro que já chegaram porque decidiram vir na Nutri, né? Mas eu começo o exercício, começa. Entendeu? Só se tu tiver alguma limitação ou alguma prescrição médica que tu não possa fazer no momento por alguma circunstância. Caso contrário, os 2 sempre vai ser mais interessante, né? Tu vai te movimentar, tu vai te exercitar. Existem vários níveis de exercício físico, né? Sim. Até no cross, né? Tu consegue fazer uma coisa mais leve, Com certeza. E aí que entra a nutrição esportiva, na realidade, que vai adequar a intensidade ou o tipo de esporte que a pessoa for fazer, né? Então, tu vai fazer uma alimentação voltada para o objetivo dela, seja emagrecimento, seja performance, o que for. E qual que é a importância a gente vê assim, as blogueiras postando, meu pré-treino, meu pós-treino, qual que é a importância disso na nutrição e qual que é a diferença que isso faz no esporte?
Então, aí foi como eu falei antes, né? Vai depender de cada modalidade, ou cada tipo de esporte, ou cada intensidade, né? Quanto eu devo comer, o que eu devo comer, né? Sempre é interessante que tu esteja alimentado antes de fazer um exercício, mas tem muitos casos, né? Tem casos que eu sempre dou exemplo de jejum intermitente, né? A pessoa que faz jejum intermitente, que é uma estratégia nutricional. Sim. E tem muitos casos que vai treinar sem se alimentar. Mas isso é e qual que é a particular. tua opinião do jejum? Que tem essa briga, né? Tem. O jejum. Meu Deus, não, jejum não. Tem que comer de 3 em 3 horas. Qual que... Então, tem uma regra certa? Não tem? Então, assim, não tem uma regra certa, obviamente, até porque é o que eu sempre digo, o jejum é uma estratégia nutricional, né? Vai fazer jejum pro resto da vida. Então, tu usa o jejum como estratégia. Então, e não funciona para todo mundo. Então, assim, para as pessoas que funcionam, eu prescrevo e tá tudo certo. Tu tem uma orientação, né? Sim. Tu tem uma dieta pós-jejum, né? Agora, tem pessoas que eu mesma não consigo fazer jejum. Sim. Já testei de todas as formas, e claro que o esporte que eu pratico nem permite, mas eu testei e não sou eu sem se alimentar. E tu segue a dieta direitinho, Marçal, como é que... Não tinha como não fazer essa... Não, assim, a Dani é... Santo de casa, sabe aquela? Não, calma, não é bem assim. Não, eu sigo um plano alimentar que a Dani me passou. Lógico que ninguém consegue fazer 100%. Ele faz as adaptações dele. Ninguém consegue fazer 100%, né? Ninguém consegue fazer 100%, porque 100% é a nível atleta, né? Que Sim. a gente tem rotina de trabalho, demandas de casa, treina quando consegue. Só que sim, é importante tentar seguir um plano alimentar. Eu vou até dar um exemplo. Ele segue, Fê. A Dani fala, o Marçal faz a mesma coisa sempre. Só que eu não tenho problema em seguir a mesma coisa, porque a Dani falou, nossa, o Marcelo tá comendo arroz e carne faz 2 anos no almoço e na janta. Mas eu gosto. Então, assim, só que tem coisas que eu tenho que testar, que nem a Dani falou, tem estratégias, tem que testar pra ver se funciona. Porque eu sei que treinar em jejum pra mim não dá certo. E eu sei que eu treinar com 1 hora de intervalo de comida também não dá certo. Então eu tenho uma digestão lenta, então eu preciso de assim, 2 a 3 horas, sem estar nada no estômago pra poder treinar. E normalmente quando eu vou treinar, demora ali umas 2, às vezes até 3 horas o treino que eu faço. Começo a treinar 1 da tarde e paro lá pelas 4 da tarde, antes de abrir a box. E daí eu falo pra Dani, lá de 2 horas de treino eu já não consigo mais treinar. Ela falou, vamos testar então aqueles gelzinho de carbo lá pra ver como é que funciona. E daí é uma coisa nova que eu fui implementar e eu até vi o pessoal usando no último campeonato que a gente foi lá em Gramado. E eu falei, eu vi o pessoal usando. Teve uma prova de corrida que eu fui correr. Eu tava em jejum de 3 horas, assim, e quase desmaiei. Falei, nossa, foi a primeira vez que eu quase desmaiei eu vou desmaiar aqui e passar mal no meio do... Que é uma estratégia que não se usa muito no cross agora. Exatamente. Aí eu vi um amigo meu que é atleta também usando, assim, eu falei, Dani, quem sabe eu posso testar isso aqui. E ela tem um lá que ela tava usando, que ela não tinha gostado muito, me deu. Nossa, eu adorei. E eu falei, isso aqui pra mim, treinado, isso funcionou super bem. Sim. Porque tu entra uma glicose pura ali no organismo... Sim. E é isso, mas assim, tem que testar pra ver o que funciona. Porque nem a Dani que nem falou do jejum intermitente. Cara, toda a minha galera que treina comigo às 7 da manhã, todo mundo treina de jejum. Sim, mas é mais pesado, só que assim, né? eles treinam eles treinam às 7, mas eles treinam às 7 da manhã, né? Tu imagina se eles, tipo assim, treinar em jejum meio-dia. Aí não tem como. Não tem mas, tipo assim, eles vão treinar às 7 e eles acordaram às 6. Então eles sempre estão acordando ali, tomam um cafezinho e vamos embora. Eu disse que eu não faço jejum propriamente dito, tipo jejum intermitente, porque 12 horas de jejum. Isso. Porque assim, alguns treinos eu sou obrigada a fazer, porque eu tenho refluxo, corrida, às vezes é muito cedo de manhã, ou é bike, ou natação, aí eu tomo um suplemento. Sim. 100% de jejum não, mas eu tomo um suplemento, porque eu sei que vai me dar uma energia e comer, não tem como. E como é que vocês lidam com a lesão assim? Porque... tem alguma forma no treino do CrossFit evitar lesões? E tem alguma coisa assim nutricional que ajude a evitar lesões? Assim, da parte de treino, tá? Não só no cross. Qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade física, ela pode gerar uma lesão. Tanto corrida, sem tu ter um treinamento pra ti, caminhada, crossfit, balé, qualquer coisa, qualquer tipo de atividade física que tu fizer errado, ou executar os movimentos errados, pode gerar uma lesão. Qualquer tipo de treino também, né, Marcelo? Qualquer tipo de excesso, já teve, né? Qualquer tipo de esforço repetitivo que tu faz de uma maneira errada, ou faz num excesso de treinamento, ou não tá te alimentando direito, pode vir gerar uma lesão. Hoje em dia,
o maior índice de lesão do mundo é do futebol. A gente pensa que é do cross, né? Mas não, é do futebol. O crossfit tem uma lesão, tem um índice de lesão mínimo. Mas lógico, qual é o esporte mais praticado do mundo? É o futebol. Então é difícil falar que nós não vamos ter um índice de lesão muito alto, mas assim, qualquer esporte, qualquer atividade de alto rendimento vai gerar um índice de lesão. No cross, praticamente nenhum aluno meu teve lesão, mas tu tem que saber lidar com as adversidades, né? Se, por exemplo, esse meu aluno que tem 64 anos, eu não posso botar ele no mesmo nível de treinamento com um aluno meu que tem 20 anos e treina comigo há mais tempo. Então tem que saber as individualidades de cada pessoa e tratar aquilo de uma forma adequada. O que vai gerar uma lesão num esporte não é o esporte em si, uma má orientação ou um excesso de treinamento assim que tu vai desenvolver. Tem um corpo, né? Claro, a individualidade, né? E outra, às vezes acontece porque aconteceu, né? Exato. Né? A pessoa tá correndo, ou sei lá, ou no cross, acidentes. Torceu o pé sem querer, exato, coisa, escapou a barra, escapou alguma coisa. Eu vou te dar um então, exemplo de uma aluna minha, que ela treina cross comigo há 3 anos, nunca se lesionou. Aí, esse tempo, ela machucou o pé, torceu o pé, quase rompeu o ligamento do pé, caminhando na rua. Você imagina. Então, o que eu vou dizer? E me diz uma coisa, qual que é a importância do retorno? Porque geralmente o médico recomenda a fisioterapia, não sei o quê. O cross ajuda um pouco nesse retorno? Como é que faz o retorno do aluno do cross? Né? Então, se, por exemplo, eu vou te dar um exemplo se a pessoa saiu de um pós-operatório. O médico tem que primeiro liberar ela. Daí, ela vai passar por uma fisioterapia. Depois que passou pelo médico, depois passou por uma fisioterapia e está liberado para fazer atividade física. Claro que, por exemplo, eu não vou botar a pessoa direto para fazer o treino do cross em si. Então ela vai ter umas pequenas adaptações ali, vai ter até um treino diferente do quadro, que vai ter o treino do dia, para poder se inserir aos pouquinhos nos treinos. Porque por mais que a gente tenha um treino específico lá do dia, a gente consegue adaptar ou para uma pessoa que está voltando de pós-operatório, ou sofreu uma lesão. Então é possível treinar cross ali sem ser de alta intensidade, sem ser atleta, sabe? Pode ser uma pessoa que tá voltando a fazer uma atividade física. Sim. A gente tava falando antes ali que tu teve uma lesão, né, Dani? Isso. E aí tu acabou mudando. Eu tive várias, né? Eu tive várias. E continuo tendo. Eu escutei uma vez do médico, tá? Quem não tem lesão, eu acho que tem que treinar pra ter lesão também, né? Porque acontece, né? Foi igual, eu falei... Cita algum atleta de ponta que não tenha tido algum tipo de lesão. Eu fui atleta há muitos anos de hipismo, eu até já perdi o movimento das pernas uma vez numa queda, e é uma coisa que... Exato, assim, não tem como tu evitar, e até tu perguntou antes e a gente passou, né, da nutrição. Sim, a alimentação é de extrema importância para tu prevenir, às vezes, algum tipo de lesão, porque se tu não consumir a proteína como deve, o carboidrato está bem alimentado, hidratado, musculatura depende de hidratação, senão pode ter contratura. Exato. Então, assim, é de extrema importância. E aí entra as suplementações, né? Às vezes, um colágeno, alguma coisa que quebra articulação, entendeu? Tudo isso eu uso, né? Então, assim, com relação às minhas lesões que a gente falou, eu fui vivendo cada uma delas e fui fazendo transições também, né? Fiz 7 anos do cross e hoje tô fazendo triatlon, uma coisa que não tem como manter as duas, né? Impossível. São alta intensidade os dois, né? Claro, eu tentei manter. Eu olhando, eu já fico... Não tem como. Eu tentei manter e até que chegou o meu treinador e falou assim, Dani, é uma coisa ou outra. Escolher. Infelizmente, eu amo crossfit. E eu já tinha falado isso pra Dani, que não tem como fazer os dois. Eu fui fazer uma prova com a Dani, que ela fez lá na Penha de triatlon. Só que, tipo assim, os atletas... Tu faz também? Ou... Não, eu acompanho a Dani nos treinos dela. Decidiu que ia fazer uma prova. Que a Dani, quando vai pedalar, eu pedalo junto. Quando vai correr, eu corro junto. Legal. Só que assim, daí eu fui fazer uma prova com ela de triatlon, até porque eu acho legal. Eu também gosto de fazer essa parte de treinamento do cardio. Também, né? Só que o que acontece? Eu peso 95 quilos. O Donkey Kong parecia na bicicleta. Exatamente, parecia o Donkey Kong do Super Mario, do kartzinho assim em cima da bicicleta. Os caras pesam 60 quilos. Os caras tudo então, assim, magríssimo, é outro tipo de esporte. Eu faço uma demanda de esforço gigantesco. Eu falei pra Dani, outro físico, né? Eu falei, Dani, eu tô com muita dor nas costas de pedalar, que eu não tô aguentando. E uma dor, assim, por causa da musculatura, que fica uma posição ruim na bike. Claro, tu vai ver os atletas de triatlo, todo mundo super magro. Não, a galera de alto nível é alta. Treinamento, né, pra isso, né? Então, é uma outra proposta, uma outra dinâmica. Eu e a Dani, a gente vai correr agora domingo. E eu corri antes da Dani. E eu corri melhor que a Dani. Daí a Dani tá correndo muito melhor que eu. Só que daí eu tava falando pra Dani domingo assim, Dani, eu não tô conseguindo aguentar correr. Porque, tipo assim, tava me sentindo muito pesado. Ela falou, não, vamos. Eu falei, cara, aqui, tu tá com 40 quilos a menos que eu. É por isso que tu tá conseguindo correr. 40. Eu falei, não tem como.
quanto que pesava antes. Não, Como é mas que isso. vocês fazem pra manter a motivação, assim, das duas partes? Tipo, atua com os teus clientes ali, né, os alunos. Como é que faz pra manter a motivação do esporte? E como é que tu faz pros teus pacientes manterem a motivação na dieta? É difícil, é bem complicado, não é? Eu sempre digo, não vai ser fácil, mas não é impossível. A gente tem que, assim, da minha parte, falar, tá, Marcelo, dos meus pacientes, a motivação, eu acho que tu tem que estar sempre passando um lado bom para eles. Aquele vai ser difícil, vai, mas tu precisa ver o lado bom. Então, assim, tu dá opções, tu sempre dá um lado mais agradável, de, pô, né, com relação à dieta, tu deixar ela mais atrativa, tu mostrar para a pessoa que não é o fim do mundo, que ela não vai se privar pro resto da vida, né, de ela tá mudando os hábitos dela e que vai ser bom para ela, então, mas é difícil, né? Aí no esporte, mesma coisa, a gente não vai estar todos os dias motivado, né? Nunca vai ter, tu não vai estar 100%, né? Então vai ter altos e baixos, só que a constância é a melhor coisa que tem pra fazer, né? Não precisa estar sempre super motivado. Hoje tá frio, esses dias tava chovendo, não vai estar sempre querendo ir, mas a constância vai conseguir fazer que tu chegue lá, né? O cross lá, o pessoal vai pra treinar. A gente tem todo tipo de público lá. A gente vai ter um pessoal que vai subir pra treinar, como tem um pessoal que vai pra conversar, vai pra tomar um cafezinho, tipo, lá é um momento de descontração do dia deles. Então, imagina, passa o dia inteiro no trabalho, no trânsito, estressando. Lá é um momento que eles veem outras pessoas, conversam. Então, no cross, por exemplo, não é só um treino, né? O pessoal gera uma comunidade eu ia lá. até te falar, porque não é nem o físico também, é a saúde mental, né? O esporte, na verdade, ele é saúde mental. Tanto é que o pessoal, tava todo mundo agora nessa função de ajudando nas enchentes. Eu via todo mundo postando, nossa, hoje eu fiz uma coisa por mim, minha saúde mental. O pessoal indo treinar. Não e realmente, terapia, mas é terapêutico, exatamente. Né? É isso aí total. Porque faz bem pra cabeça e faz bem pro corpo, né? E a alimentação, Dani, assim, quanto à saúde mental, qual que é a importância? Nossa, muito, né? Muito. Porque trabalha muitas questões hormonais, de neurotransmissores também, entendeu? E, claro, e tem aqueles casos que que o paciente já vem com um problema psicológico, digamos, emocional relacionado, né? E acaba caindo na alimentação, né? Ou descontando na alimentação. Então, é importantíssimo. Tu tem que tentar aliar o máximo que tu conseguir para te trazer uma saúde mental melhor, né? Tanto com suplementação, avaliar a pessoa como ela tá com as vitaminas, porque eu sempre dou um exemplo típico. Vitamina D te dá muito cansaço e indisposição. É certo. E aí o paciente vai fazer o exame de vitamina D baixa. Já tá quase indo pro psiquiatra achando que tá com uma depressão. Não que muitas vezes ele é medicado sem ter feito todos os exames de uma forma não correta. Era só, né, repor alguma vitamina, alguma coisa. Eu recebi isso no consultório. Nutri, eu já estava indo, né, para consulta, quase marcando consulta, e aí a gente começou a suplementar e me senti tão melhor. Muito mais disposta. Tem casos, né? assim. Claro, não tô generalizando, obviamente, Sim. porque tem casos que realmente necessitam da terapia ou, né, do acompanhamento médico, enfim. Mas é bacana tu avaliar isso antes, né? Ver como tá as vitaminas do paciente, o que relaciona com cansaço, indisposição, não quer sair de casa. Enfim. E tu tem algum case, assim, de sucesso que te marcou, assim, um paciente que foi buscar um resultado e teve esse resultado? Teve alguma coisa que te marcou, assim? Não, tem vários, desde o início da profissão, quanto a alguns que acontecem por aí de vez em quando, né? Então, de paciente que vai sem propósito nenhum, ou às vezes está indo porque alguém quis que ele fosse, entendeu? Já aconteceu um caso assim, e aí do paciente nem me olhar direito, entendeu? Depois e aí tu tem, não, exatamente, paciente emagrecer, tipo assim, 40 quilos. 40 quilos é muita coisa. Uma bariátrica, quase uma pessoa, né? E a pessoa virar atleta. Exatamente. Já pensou? Lá no box, a Dani tem uns casos de sucesso lá na box também. Isso. Vai você na já, MS lógico, tem, já junta tudo. Sim. Tem um caso lá, tem dois, né, de duas meninas, e que uma delas me procurou, na realidade ela conhecia o Marçal já, de uma academia que o Marçal trabalhou, e aí ela me procurou, pesando 100 e poucos quilos, e aí eu
eu falei pra ela, não, quem sabe, né, tu faz uma aula de cross. Ela falou, não, já fui no cross e me senti muito mal lá dentro, não gostei. E falaram, intimidada, e falaram que não era pra ela. Que não é lugar de gordinha. Bem Falaram assim, isso pra ela, que ela não era lugar pra ela. E aí eu disse, Muito mas pelo quem sabe... contrário, né? Muito pelo contrário. Hoje em dia ela é minha aluna mais antiga. Exato. Tá comigo até Olha hoje. que legal. Exatamente. E foi um sucesso, assim, aí... esses casos que te motivam, tipo, funciona. Tô Eu não fazendo sei- a coisa certa. tô no E eu ainda caminho. fico impressionada, sabe? Quando acontece assim, eu fico assim, boba. Eu penso, cara, mas eu tô trabalhando isso há 10 anos com isso e ainda fico boba. Mas é porque é... Mas quando tu não ficar boba, é porque tu já não tá mais fazendo o que tu gosta. Exato, é Né? encantadora. Quando não ficar aquele friozinho na barriga ou alguma coisa que te dá sabe? E eu fico ansiosa ali com eles, porque, tipo, vamos ver quanto deu, né? Como que tá. E às vezes eu até esqueço que o paciente já pesou 100 e poucos quilos, entendeu? Uhum. Eu já Sim. acostumei com ele ali, como ele tá. Aí quando eu vou lá fazer a atualização das dietas, aí me bate aquela primeira foto de gente. Aí eu mando pra eles. Sim, Sabe? Ou porque quando- é uma motivação, né? Tipo, Isso. viu como Ou quando ele tá assim meio que desanimando e acha que não, Uhum. nunca mudei. Nunca mudou. Aí eu mando, quem é essa pessoa aqui? Aí a pessoa olha, né? Tipo, fica chocada. Dani, eu não lembrava que eu era essa pessoa que aí. legal, né? É. Que legal. E tu, Marta, tem algum... É legal que vocês compartilham, às vezes, das mesmas Tem. histórias, né? Sim, Isso é muito A legal. gente faz Tem vários. É. Eu vou dar exemplo, tem um aluno meu, que é aquela coisa, né? Tu acaba virando exemplo para as pessoas. Tem um aluno meu que hoje em dia, ele começou há muito tempo, ele tava há um ano e meio comigo, e começou a treinar, hoje ele tá comigo fazendo praticamente tudo. Tá lá me ajudando no box, me ajudando a fazer a parte das aulas, me ajudando a fazer parte de marketing. Então ele começou como meu aluno, virou meu amigo, e hoje em dia ele me ajuda como sendo meu professor, então, sabe? A pessoa começa lá e ela abraça aquela causa lá e aquilo lá vira a casa deles. Sim. Então, assim, logo quando a gente fez a nossa mudança pra lá, cara, eu pedi ajuda eu falei, eu nem pedi ajuda, eu falei, a gente tinha corrido uma corrida do câncer lá de manhã cedo, no domingo, e eu falei, gente, eu tô indo fazer a mudança. Cara, daí assim, a galera que correu junto com a gente, tinha 10 alunos, eles falaram, não, a gente tá indo ajudar. E eles Foi todo mundo. passaram o dia, legal. eles passaram o dia Uma galera, inteiro todo mundo. ajudando, fazendo mudança Tinha e limpando corrido. o espaço novo. Então, sabe, aquilo lá pra eles é a casa deles. Claro. E com certeza é a casa deles, sabe? O espaço é muito mais deles do que meu. Lá é o espaço que foi feito pra eles. E quando eu vendo o negócio, né? Porque não deixa de ser um negócio, né? Mas é uma proposta de mudança de vida. Uhum. Eu sempre falo, tu não vai só, né, mudar o teu corpo em si. Tem essa diferença do cross com a academia, porque, né, lá é uma comunidade, tu gera uma comunidade, tu cria uma outra família ali, né, que tu chega, tu troca ideia com amigo, tu faz amizade, tu conversa, tem essa troca, né. E Sim. acaba que a pessoa às vezes não tá motivada para fazer um exercício, mas ela vai porque ela quer encontrar a amiga para Encontrar contar os amigos, exato. Sim, vou lá pra tomar o contar café do fofoca coach, né? também. Porque o Exato. café tem sempre o pretinho lá, né? Sim. E aí eles vão, não, só vim pra tomar um café hoje contigo, coach. Mas não, aí depois E acaba. já vai treinando, vai fazendo. Isso que é o legal. bacana, né? Porque quando a pessoa nem vê, ela já mudou. Mas Uhum. nem me dei conta, eu emagreci, eu tô melhor. Sim, a gente tá falando bastante, assim, das dificuldades dos iniciantes ou quem tá ali no meio termo, né? Mas quem é atleta profissional também tem suas dificuldades. Qual que é a maior dificuldade na parte da nutrição para os atletas profissionais? Aí já é uma outra história, né? Porque é um atleta profissional. Ele depende daquele esporte. Ele não tem muita escolha, tipo, dele, eu vou fazer ou não vou fazer, não. Ele tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, da alimentação ele precisa comer aquela quantidade, ele precisa tomar aquele suplemento, E é ele tudo precisa pesado, render. né? Sim. Tem muita coisa em jogo, né? Tem patrocinadores, né? Então, ele precisa. E eu tenho atletas, crianças. Eu não atendo criança especificamente, né? Tipo, é adolescente, mas quando a criança é atleta, né? Jogador de futebol, aí eu atendo, né? Eu sempre me perguntam, atende criança? Não, criança normal. Mas a cliente, mas quando a criança é atleta, eu atendo. E aí tu muito mais difícil. pensa, sim. Tadinho. Mas aí normalmente os pais estão junto, né? Por quê? Porque os pais estão para ajudar, eles estão ali E pela eles querem criança. também, Eles as crianças querem. claro. E a criança quer. Ela gosta, ela não tá obrigada, né? E ela vai fazer. Eeles são determinados, eles fazem. Que eu tenho um amor. que é o do de jiu-jitsu.
Menina, ele é super regrado, ele faz tudo certinho, a mãe não Que precisa nem cobrar. lindo. Não, a mãe não precisa nem cobrar, ela disse ele é Que ele determinado. gosta. E ele ganha, ele já tá num nível bacana, né? Tá Sim. ganhando mundial e tudo. Então, é outro nível mesmo pela exigência, né? Não que eu não tenha pacientes que são meros treinadores normais, atletas normais, digo, de amadores, né? Que não são dedicados, Sim. né? E que fazem o que tem que ser feito também. E quando o paciente tem uma restrição alimentar, como é que tu encaixa, assim? Aí se faz toda uma anamnese, né, do paciente quando ele chega, até porque às vezes ele já te procurou por essa restrição, né? E aí tem que adequar toda a alimentação, né? Se ele tem uma restrição de algum alimento, a gente tem que tirar, tem que cuidar, tem que orientar o paciente. Às vezes isso é novo para ele. Ele descobriu agora que ele não pode comer tal alimento, e aí não sabe que tem. Lactose é muito comum, né? Tolerância à Sim. lactose. Lactose hoje é comum, né? Então a maioria das coisas, dos produtos, já tem Hoje muitos tem produtos que não bastante tem. coisa, tudo né? sem lactose Acho que hoje. o glúten acho que deve ser mais difícil, Hoje né? tá mais fácil. É. Logo que começou a história das intolerâncias e alergias, era bem mais complicado, porque não tinha produto, né? Pronto, E hoje- né? Tu tinha hoje que tem meio tudo. que- Não, hoje em dia tem tem tudo, tudo, né? então é mais fácil, mas pra uma pessoa que descobriu agora, ela não sabe, pra ela é novo. E aí tu precisa orientar ela e dizer que tem um monte de produtos que pode, ou não só produtos, né? Uma das coisas que eu gosto muito de passar pra pessoa que consulta comigo é ela aprender a fazer, ou ela saber que ela não precisa ficar só refém de produtos industrializados, né? Dá pra fazer. Tem muitos produtos que E são tu industrializados. costuma passar as receitas, tu tem bastante receita. Claro, tem, mas tem aqueles que não querem fazer, né? E tem aqueles que querem fazer. Então, tu tem que te adequar àquele paciente que não quer fazer, né? Sim. E tu mostrar a ele que tem como ele buscar, mesmo que ele não cozinhe, ou que ele não vai fazer, ou não tenha quem fazer. E para aqueles que querem fazer tudo. E tem que frear, porque senão querem fazer todas as receitas do cardápio num dia. E aquela função do docinho, tem muita gente que não procura Nutri por causa, não, vai me tirar meu docinho, Sim. esse aqui fica com medo. Tu consegue encaixar, como é que tu faz, assim, essa... Tem casos que tu tem que encaixar e deixar um docinho. Que é o meu caso. Que é o Tem meu que caso. deixar. Ele já me diz assim, onde é Lembrei. que eu encaixo o meu açaí? E dá pra Funciona. encaixar. A não ser que a pessoa seja Porque diabética e não o possa açaí, consumir, né? na verdade, as pessoas acham que é saudável, mas o açaí aqui... Super calórico. Super Não, calórico. é super açaí é calórico. super mas Tem é bastante saudável. açúcar. Tem bastante açúcar alguns, né? Tem. Tem, mas tem alguns Não. que tu consegue achar sem açúcar também, Os mais né? puros, né? Que não vai Batido ser com- aquele bem batido- maciozinho do ba- supermercado. Não vai ser como açúcar. Não é aquele que parece um sorvetinho, aquele que parece uma areiazinha assim que põe no dente, parece que tá mastigando uma areiazinha. Aquele lá é e o é bem batido- escuro, né? bem escurinho. É isso aí. Mas nada que não largar um leite em pó por cima ali que não, Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. que não resolva. Mas eu tenho muito assim, eu vou fazer. Como se estivesse se comprometendo comigo. Sim. Desde que tu me deixa um chocolatinho. E Eu falo, chocolatinho, gente, tudo tá. é negociável. Tudo é negociável. Tudo. E eu consigo sempre negociar, a gente sempre sai vencendo. Essa é a ideia. Sim, não é à toa que esse casal fitness aí maravilhoso, né? Vocês formam um casal muito lindo. Obrigada. Deu um match, assim, total. Total. E que dica que tu dá, qual conselho que tu dá pra pessoa que tá intimidada, não quer procurar academia ou uma box, ou alguma coisa assim? Assim, o primeiro passo tem que, na verdade, partir da pessoa, né? Não pode, por exemplo, ser o pai ou a mãe, Forçado. o namorado, alguém te empurrar. E, na verdade, não precisa ser o crossfit, não precisa ser natação, corrida, tu tem que achar uma coisa que tu goste. Qualquer esporte é bom, tudo é bom. Só que tu tem que achar alguma coisa que tu goste de fazer, que te dê prazer em fazer. O crossfit eu acho maravilhoso porque é um esporte dinâmico, é uma aula ministrada, tem mais gente fazendo, então é toda uma dinâmica. Mas assim como o cross, eu também gosto de correr, gosto de pedalar, gosto de nadar. Só que assim, tu tem que achar uma coisa que tu goste. Por exemplo, eu não consigo entrar numa sala de musculação mais. Eu não me vejo mais ali, ficar correndo na esteira meia hora. Então assim, eu não consigo ir na musculação, então pra mim não serve. Mas não é um ambiente ruim. A musculação é maravilhosa, ela dá resultado também. Até Só que porque tu tem que numa achar alguma situação- coisa que tu goste de fazer. Então o primeiro passo é partir de ti querer mudar, mas tu tem que experimentar. Ver alguma coisa que tu goste, que tu te sinta bem naquele ambiente, seja um ambiente ali que te abrace, que tenha um professor que te dê atenção. Então, e se não, por exemplo, se tu foi num espaço, sei lá, num cross, e tu não te sentiu bem, de repente experimenta um outro lugar, ou vai num outro lugar que não tenha
um número tão grande de alunos, sei lá, que normalmente os cross, eles têm ali 30, 40, 50 alunos por horário. Procura um menor, com 6 pessoas por horário, 8 pessoas por horário. Às vezes um ambiente menor vai te dar um acolhimento melhor e vai te dar uma atenção melhor. Só que, claro, tem que procurar uma coisa que tu goste e uma coisa que tu sinta bem em fazer. Porque não adianta tu ir primeiro dia, segundo dia, se tu não gostar daquele ambiente, vai passar uma semana, vai passar 2, tu vai desistir. Então tem que achar um lugar que tu te sinta bem. Esse é o primeiro passo. E qual conselho tu dá como empreendedor, assim, que começou do zero, começou, tipo, até no pior momento, né? A pandemia, muita gente, muita empresa fechou, né? Exato. Então, qual conselho que tu dá pra pessoa, assim, quer montar uma academia de CrossFit? O que tu falaria pra essa pessoa? Primeiro passo é tu não ter medo do imprevisível, né? Porque tu não vai ter uma segurança de nada. O teu trabalho, o quanto tu te dedicar, vai ser o teu resultado. Tu vai trabalhar como tu nunca trabalhou antes. Aquele negócio CLT que tu vai trabalhar só 8 horas não existe mais. Tu vai viver 24 horas do teu negócio. Só que, claro, tu tem que saber botar pequenas barreiras ali de, por exemplo, cheguei em casa 10 horas da noite e não mexo mais no meu celular. Acordei, dali depois que eu chegar no meu ambiente de trabalho, eu começo a trabalhar. Porque se tu ficar nessa, tu vai trabalhar 24 horas. Sim. Então tu tem que saber diferenciar as coisas. Mas tu tem que saber que quanto tu te dedicar no teu trabalho é o quanto tu vai receber de volta. Não vai ter uma segurança, como todo empreendedor a gente não tem uma segurança, mas a gente sabe que quanto mais a gente se dedica, mais a gente trabalha, mais a gente vai ter um retorno. É matar um leão por dia, né? Ou às vezes um zoológico por dia. Zoológico. Mas tá aí, né? Tá funcionando. Cresceu muito, né? Cresceu, graças a Deus. Sim. Muito, muito legal. Isso tudo fruto do teu trabalho. E tu, Dani, assim, que dica que tu dá pra quem quer começar na nutrição, principalmente nesse nicho, né, da nutrição esportiva, porque a gente sabe que, como qualquer profissão, tem suas dificuldades, nada é fácil, né, como a gente acabou de falar. O que tu falaria pra essa pessoa que quer nesse nicho da nutrição esportiva? Então, nós nutricionistas, na era das blogueiras, na era que todo mundo faz dieta, todo mundo passa dica, né? É bem complicado. Profissional nutricionista. Só que assim, eu sempre tenho estudantes que vêm falar comigo, ou eles pedem pra gente preencher questionários e coisas para dar opinião. E eu sempre digo, não desiste da nutrição. Porque a nutrição, o profissional nutricionista é o único que é capaz e é o único que entende da alimentação realmente. Então, assim, quando uma pessoa procura um blogueiro ou qualquer pessoa que passa dica alimentar, né, ou passa propriamente uma dieta, não sendo nutricionista, se a pessoa procura esse profissional, ela também não pode exigir muita coisa, porque o profissional não é um profissional formado, né? Aí depois ir lá postar que o coach ou a blogueira, né, fez como isso. Como os influencers têm que cuidar, né, o que eles estão... Porque influencer é isso, eles influenciam outras pessoas, isso, né? Então, assim, né, porque daí a pessoa procurou, mas eu procurei a blogueira, né, e ela me deu dicas alimentares, tá? Talvez ela tá dando dicas porque ela tem um nutricionista que passa o plano alimentar, né? E para ela funcionou, entendeu? Então, assim, para aquelas pessoas que querem seguir nessa carreira, a primeira coisa, ela tem que saber se ela ama aquilo ali realmente e se ela quer realmente estar disposta a entender o ser humano. Sim. Porque lidar com pessoas é difícil, né? Tu vai mexer na coisa mais difícil, que é a comida da pessoa. A comida e a cabeça, que tá tudo aqui, né? Isso. Então, assim, tu tem que gostar. Tu tem que gostar realmente do que tu tá fazendo. Não é a minha primeira profissão, tá? Antes disso, eu era contadora. Tem uma novidade. Legal, eu não sabia. Então, eu trabalhei 8 anos na área contábil, só que eu não era feliz naquilo que eu fazia. Eu sempre fui muito dedicada, sou ariana, né? Então, sempre fui muito dedicada. Só que hoje eu posso dizer com todas as letras que eu amo o que eu faço. Então, assim, eu vou usar todas as minhas ferramentas para te convencer que o lado saudável vai ser o melhor. E que tu vai ser feliz nele. De alguma forma. Eu sempre digo, não me chamo Daniele se eu não te convencer. Se eu não conseguir, eu falhei em algum momento. E aí, que já aconteceu, né? Eu saí chorando do consultório e achar que eu falhei. Da pessoa que, quero meu dinheiro de volta, por exemplo. É que as pessoas esquecem que, às vezes, a gente é profissional em alguma área, mas também somos seres humanos, né? E temos sentimentos, e a gente se machuca. Claro, e nem sempre, às vezes, tu falhou, às vezes tu não falhou, ou a pessoa não foi com a tua cara.
Simplesmente. Não bateu o santo, não deu certo. Tem que bater, exatamente. Então, assim, se dedicar ao máximo, nem o Marçal falou, né? Aquilo que tu faz, tu viver aquilo ali. Sim. E tu vai ter prazer em voltar pro teu trabalho no outro dia. E vocês dois devem se apoiar muito, porque os dois têm que lidar tem que ser meio terapeuta, né? Sim. Tem uma parte, total, né? Total, porque a gente tem muitos pacientes, né? Eu tenho paciente e o aluno, né? Que são comum, né? Então, ele treina lá e faz a alimentação comigo. Então, as queixas vêm pra mim e vai pra ele as mesmas, né? Às vezes a gente troca. Tem dia que se tem consulta com a Dani, a paciente chegou lá, foi treinar. E tá com uma cara de choro, eu falei, ixi, não foi bem. Já vi tudo. Mas também acontece dela chegar lá com um sorrisão e vem mostrar lá a folhinha, falar, olha, coach, o que aconteceu? E esse feedback é bom, né? Porque aí às vezes eu passo pra ele, Marcelo, a pessoa precisa disso, eu ia precisa intensificar. Perguntar isso pra vocês, como é que vocês fazem isso? Porque falar com o profissional do esporte, o profissional da nutrição, são áreas que se complementam, claro, né? Num treino específico. Vocês têm o mesmo paciente, o mesmo cliente. Como é que vocês fazem isso? A gente faz... Se conversa. Uma coisa complementa a outra, né? Essa semana a Dani veio me falar de um aluno que tava com umas dificuldades lá num treino, não sei o quê. Ele desistia. E ele tava com dificuldade no cross, porque ele não tava conseguindo fazer e tal. Uhum. E daí a Dani conversou com ele na consulta. Daí ele não tinha me falado isso. E daí a Dani me passou. Daí ele veio falar comigo, depois que conversou com a Dani. Eu falei, não, tranquilo, vamos adaptar teu treino e vamos fazer de um jeito que consiga fazer. Aí então ele já começou a treinar de um jeito diferente e Marcelo, deu super certo. Ele tinha que fazer a subida de corda, ele tinha que fazer aquele exercício, porque senão ele perfeito. não... E aí eu falei pra ele assim, não, conversa com o professor lá, porque com certeza ele adapta. Eu mesma, né, eu não tô mais fazendo cross devido ao triatlon, mas eu tenho um treinamento que eu faço adaptado dentro da box. Sim. Né, Então, gente, pra finalizar, tá? Eu tô com uma dúvida assim, aquela dúvida cruel, sabe? Eu fiz uns tempos atrás um episódio muito legal e as minhas convidadas faziam crossfit. E elas começaram a se conversar entre si e falaram, porque eu sou scale. Não sei se eu tô falando certo, scale, eu não sei o que é. Eu vou até te mostrar, tá? E aí, tu vai ter que me explicar o que significa isso, porque eu fiquei boia. Não, mas eu sou bem... As crossfiteiras. Eu sou scale. Não, eu sou também. Todos somos scale. Eu tô aqui, não entendi nada. Não entendi nada. Então... O coach explica. Não, então é assim, o que acontece? As pessoas que fazem crossfit, eles esquecem que tem outras pessoas que não fazem, não entendem a terminologia. E quem entra no crossfit, aquilo lá vira uma seita pra eles. Onde eles estão, eles vão comentar sobre crossfit, faz crossfit. O scale nada mais é uma pessoa que tá iniciando no crossfit. Porque, por exemplo, eu vou te dar o exemplo de um treino que vai ter no dia. Mas será que foi essa palavra, então, que elas usaram? Porque elas sim, não são provavelmente sim. Porque o que acontece? Tem três nomenclaturas no crossfit, tá? Que tem um treino. O scale, que tá ali no iniciante. Tem o amador, que é quem já faz algumas coisas. E tem o RX. O RX é quem faz tudo prescrito no quadro. Os movimentos mais difíceis, as cargas mais altas. Então são 3 níveis. O scale que tá iniciando, o amador que é intermediário e o RX que é o último nível. Elas são modestas. Às vezes elas querem dizer que são scale, né? Às vezes é um RX disfarçado falando que é scale. Pois porque elas estão todo dia postando ali, não sei o quê. Elas devem ser modestas. O postar faz parte, né, de fazer o crossfit. Que legal conversar com vocês hoje. Fiquei muito feliz por terem aceitado o meu convite, né? Não sei se vocês têm alguma coisa, assim, pra acrescentar, que a gente falou sobre assuntos, assim, muito importantes, né? Assim, pro pessoal ouvir, dicas importantes. Vocês têm alguma coisa, assim, que... Olha, eu vou deixar uma dica, assim, que eu acho que para esse momento que a gente tá vivendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Muito das pessoas envolvidas, né? Em toda essa nossa tragédia... A primeira coisa é ajudar o próximo, né? E essa semana ainda eu deixei uma mensagem lá no meu Instagram e falando que eu acho que tu não deve te sentir culpado por querer cuidar também da tua saúde nesse momento, ou de fazer um exercício, ou de te movimentar, né? Porque muitas das pessoas hoje estão se sentindo culpadas de voltar à academia, ou de... verdade, até quem não foi afetado diretamente, indiretamente todo mundo foi, né? Então, assim... Conhece alguém, enfim, e daí os meus pacientes, porque eu não vou parar um pouco agora, porque, sabe? Então, assim, às vezes não
continua te cuidando de alguma forma. Eu sei que é difícil, né? Tu tá preocupado. Vou fazer uma dieta, mas tem tanta gente passando Não, fome, alguma exato. coisa. Agora, nesse momento. Mas o específico, básico, né? O básico é aqueles, às vezes a pessoa precisa descansar, ó. Eu digo, descansa ali uma meia horinha que seja das tuas funções que tu estás fazendo e vai lá fazer um exercício, vai aliviar um pouco a tua cabeça, te distrair um pouco, que isso vai te dar mais energia para continuar ajudando as outras pessoas, né? Lógico. Então, não é egoísmo, é tu manter a tua saúde em dia para poder ajudar o próximo. Exatamente. Então tá, gente, muito obrigada. Sem palavras para agradecer vocês, casal, assim, ó, maravilhoso. Né, casal, assim, lindo mesmo. Gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado.